Durante evento em Salvador, nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não há motivo para desespero por conta da descoberta da nova variante do coronavírus na África do Sul, a Omicron. Segundo o ministro, o Brasil tem autoridades sanitárias e governamentais comprometidas com a saúde pública. Acompanhe. Há 3 dias atrás foi anunciado uma nova variante que foi inicialmente descrita na África do Sul, a variante Omicron. E eu falei, é uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Nós reforçamos a capacidade dos nossos hospitais. O governo Bolsonaro praticamente duplicou o número de leitos de UTI, de 23 mil leitos, hoje temos mais de 42 mil leitos de UTI. Todos esses leitos foram habilitados, com um valor de diária dobrado, foram equipados com respiradores, com bombas de infusão. E hoje, se houver uma eventual terceira onda, teremos uma condição muito melhor de assistir a nossa população. Apesar do otimismo de Queiroga, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou o cancelamento da festa de Réveillon na capital baiana. Em Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Palmas também confirmaram o cancelamento das festas de fim de ano. Já na capital paulista, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, se mostrou receoso com a variante e já considera a possibilidade de adiar a liberação de máscaras em ambientes abertos, anunciada por João Dória para 11 de dezembro. O carnaval também preocupa. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou de forma contrária ao evento. O presidente ressaltou que a decisão compete às cidades e estados, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Guilherme Fiuza, começo essa com você. Diga, Fiuza. Acho que a gente perdeu contato com o Fiuza. Passo para você então, Ana. Bom, acho que nós temos que ser responsáveis agora e acompanhar o que médicos sérios estão dizendo, né? Como o doutor Paulo Porto, doutora Roberta, doutor Zeballos, eles estão aí acompanhando a evolução dessa nova cepa. Já há aí reportagens mostrando que a médica que descobriu, né, os 4 contaminados ali com essa nova cepa na África, ela disse que provavelmente será uma cepa que seja um pouco mais leve, que tenha sintomas mais leves, que a pandemia pode se tornar aí apenas uma doença endêmica nos próximos meses, mas algumas coisas a gente não pode deixar de falar mais uma vez, né, Vitor? A Flórida, por exemplo, que está aberta desde setembro de 2020, muitos falaram que o governador republicano DeSantis causaria um genocídio, né? Essas palavras todas aí que são usadas de uma maneira muito irresponsável, que ele causaria um genocídio, que as pessoas, que a Covid, os casos explodiriam no estado. E a Flórida, ela continuou aberta o seu comércio, suas escolas, os parques de maneira responsável, com todos os protocolos sanitários que nós conhecemos hoje e que sabemos que ajuda a evitar o avanço da doença. E hoje, novembro de 2021, a Flórida é dos 50 estados americanos o estado com menor índice de contaminação e o segundo estado norte-americano entre 50 estados com menor índice de hospitalizações. Então, dá para a gente continuar seguindo a vida, porque esses médicos sérios que eu citei, eles, assim também como o doutor Luc Montagnier, né, vencedor aí do Nobel de Medicina, todos eles já falam, não vai ser possível acabar com esse vírus. Vamos ter que conviver com esse vírus, com as medidas sanitárias aí existentes, e de uma maneira responsável e conversando. O que não dá mais, Vitor, é aquela dicotomia de ou tranca tudo, ou abre tudo, ou vacina todo mundo, ou não vacina ninguém. É preciso uma maturidade intelectual, um debate intelectualmente honesto, com médicos honestos, e não apenas médicos que querem politizar essa pandemia, médicos que andam de mãos dadas com políticos que têm projetos de poder e não projetos de cidade, de estado ou de país, e aí sim desenvolver um debate honesto, porque pelo que parece esse vírus não vai ser erradicado e nós teremos que conviver com ele. Augusto. Eu subscrevo sem ressalvas o que disse a Ana Paula.
Eu estou procurando, já faz muito tempo, viver tão normalmente quanto possível. Acho que estão se precipitando com cancelamentos e tal. E é o seguinte, essa variante é a alegria dos jornais, né? Os jornais da imprensa velha, porque voltaram as manchetes. A coisa está muito ruim na África, cresceu na Europa e não dão números. Não dão números, só estão dizendo que cresce. Pois bem, tem sido feito tudo que os jornais pregavam. Vacinação do Brasil tá andando num ritmo invejável. Tá vendo? O pessoal usa máscara, eu adoto as medidas recomendadas, distanciamento social, tudo bem. Agora, como é que é? Você toma a vacina de reforço e você nunca mais vai ter carnaval. Você nunca mais vai fazer festa. Eu não concordo com isso. Você vai fechar tudo de novo. Isso é crime. Isso é crime. E mais, você tem de aprender a conviver com o vírus. Daqui a pouco eles descobrem um remédio, estão curando. Aí já há, sem dúvida, né, substâncias aí que funcionaram, valeram. Então é o seguinte, esse clima de terror, nós não podemos deixar que volte. Tem que haver, como recomenda a Ana, uma discussão sincera, honesta, sobre o que fazer, mas pavor, pânico, com um vírus que ainda nem chegou ao Brasil, para mim é você politizar o que não deve ser politizado e é você bancar o oportunista aí para roubar manchete que você não tem por falta de imaginação, né? Zé. Olha, nós vivemos uma nova realidade, né? Não é aquele fechamento que pregaram alguns e também não liberou geral. A Ana tem razão, né? Nós temos que nos adaptar, isso é inegável, é esse chamado novo normal. E essa nova adaptação cuidados, né? E principalmente máscara, a máscara que se revelou uma grande aliada. O que eu sinto falta, e essa notícia que o Augusto está dizendo aí, que agrada a velha imprensa, fizeram a maior festa, né? O que me assusta é saber que a OMS está mais perdida do que o pessoal aí de São Paulo, dos gestores, né? Ninguém sabe nada, ninguém orienta. E eu te confesso, eu achava que a OMS seria tipo cavalaria, chegou a OMS. Ninguém sabe nada. Se no início soubessem, por exemplo, ali, olha, as máscaras ajudam, já seria um grande passo, mas não, proibiram o uso de máscara. Isso é coisa de profissional. As pessoas não devem usar máscara. E hoje a gente vê que não é a compra de supermercado, mas sim uma grande reunião como essa que promoveu a Cláudia Leite, né, que faz essa propagação. Essa nova cepa, né, que foi identificada na África, a gente não sabe se ela é exatamente criada lá, mas identificada lá. Isso aí mostra o seguinte, que a doença está perdendo aquela força destrutiva, a letalidade, mas aumentando e muito a possibilidade de transmissão. É mais ou menos uma gripe forte, né? E a gente não sabe absolutamente nada. Mas não sabe por quê? Porque a OMS é que tinha que estar na frente desse processo, né? E está em falta. Por que a OMS recebe tantos recursos dos países membros? Deveria ter cientistas especializados, né, e laboratórios para salvar a humanidade. Este seria o grande objetivo da OMS. E a gente vê que é desnecessária a existência da OMS. Eu não entendo, eu tenho a impressão que essa instituição virou um grande cabide de empregos, cheia de diretores, de representantes bonitos, para fazer discurso socialista e tudo mais, e pronto, né? Isso me decepcionou muito. Então, de novo, nós não sabemos, quando eu digo nós, depois de pesquisar, o que realmente é essa nova cepa. Daí é esse desespero que acaba piorando tudo. Não é situação de normalidade, não é, mas também não é de desespero. Diga, Fiuza. Olha, Vitor, eu só quero que a gente chegue a uma situação de um tribunal especial para julgar todos os totalitários
que maltrataram a população, que cercearam as liberdades de maneira brutal e violenta em nome de uma falsa ética. A cena da Cláudia Leite, e eu aqui não vou ficar patrulhando não, tá? Porque eu não vou entrar nesse modus vivendi dos novos, da nova patrulha, né? Dos novos reaças. Eu não vou entrar nisso aí não. Talvez ela esteja mal assessorada. Vamos deixar esse benefício aqui. Agora, essa cena da Cláudia Leite, ela resume a quase totalidade das diretrizes de enfrentamento a essa pandemia. Isso aí é um show de hipocrisia. Isso aí é uma sucessão de propaganda fantasiada de ciência. Eu quero perguntar o seguinte agora. A Bahia não vai ter Réveillon, mas outro dia eu vi o jogo do Bahia, na Fonte Nova, lotada. Bahia e Grêmio. Eu vi esse jogo. Tá bonita a festa. Vocês viram? A Fonte Nova lotada, apinhada, aglomerada, sei lá, 30 mil pessoas. E aí não vai ter o Réveillon? Qual é o critério? Olha, eu já disse aqui, não me interessa caça às bruxas. Interessa uma diretriz, porque nesta conversinha mole, fantasiada de ciência, estão instituindo comportamentos ditatoriais, estão caçando a liberdade das pessoas. Aí a desculpa, o pretexto para aquela aglomeração é o seguinte: não estão vacinados. Eles estão vacinados, estão protegidos, mas isso é mentira. E não é porque a gente queira dizer que ou porque a gente tem um lado, outro lado, não. É porque as vacinas não têm a eficácia completa para bloquear o contágio. Desculpe, eu adoraria que tivesse, mas não tem. Existem hospitais registrando, basta falar de Israel, quando passou de 80% de vacinados, teve um aumento de internações com vacinados. Então parem de mentir, parem com esse tipo de propaganda. Que eu quero dizer o seguinte: muita gente fala, não, o lobby da vacina, eu acho que é pior. Eu acho que é você ficar tentando afetar uma ética para isso, para você conseguir um espaço, conseguir uma notoriedade. Eu sou responsável e aqueles outros ali são os que querem que todo mundo morra, não é isso? Só que isso não pode ser, isso não é verdade. E isso não é só um mal-entendido antipático. Isso aí está cerceando a vida das pessoas sem lhes dar mais saúde. As pessoas que tiveram que se vacinar, por exemplo, por causa desse passaporte fascista, muitas delas não poderiam. E os efeitos adversos? Proibido, ninguém fala. Mas e aí? Fala-se do Réveillon, fala-se do Carnaval. O prefeito do Rio de Janeiro disse que... Vou usar os termos eruditos dele, não são meus, não. Ele disse que liberou a porra toda. É assim que o prefeito do Rio de Janeiro trata uma política pública delicada no meio de uma tragédia. Ele disse que liberou a porra toda por causa da vacina. Ele está baseado numa falsa premissa de bloqueio, de segurança sanitária. Isso é uma falsa premissa de segurança sanitária. Então, para onde é que eles vão correr? Pode o Carnaval, não pode Réveillon, pode o estádio cheio, estamos vendo, tá? Eu citei do Bahia, acho que era Fonte Nova, né? Do Bahia, mas tem do Corinthians, tem o Maracanã, tem ou não tem? Montevidéu, final da Copa Libertadores. Vem cá, a pandemia acabou? Já acabou a pandemia? Se a pandemia não acabou, as medidas de distanciamento têm que ser mantidas, companheiros. Agora é a gente que vai vir aqui pedir. Não pode ter aglomeração em lugar nenhum. Não tem um vírus vindo da África, uma variante. Tem que continuar distanciado, tem que continuar responsável. Mas agora vocês não querem. Vocês querem fingir que a vacina é uma poção mágica, vocês querem dar uma bombada no Carnaval e no campeonato, mas o Réveillon não. É essa a diretriz? Perguntem para a Cláudia Leite ou para a Lady Gaga.